Você trabalha no braçal, você não vai conseguir ter resultado. Não aceito perder nem por reza. E eu sempre enxerguei diferente. Falei, não, cara, mas eu vou dar certo. Né? Pô, se teve gente que deu certo, eu também sou capaz de aprender e eu quero vencer, e eu quero romper. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. No meu segundo ou terceiro mês, eu fazendo em paralelo, eu já ganhei mais do que eu, tipo, 3 vezes mais com vendas do que propriamente no meu trabalho. Seja muito bem-vindo ao programa A Mesa, aqui onde a gente encontra empresários que são referência e que fazem esse Brasil acontecer. São os empresários de verdade, empresário que tem terra embaixo da unha, o empresário que move esse planeta, que move esse país. Hoje eu vou receber uma pessoa especial, Jonatas Mendes, um cara que eu tive o privilégio de poder trabalhar junto com ele. Trabalho até hoje, sou sócio dele também. E assim, não conheço um cara que tem mais energia, mais explosão, mais dedicação de entrega. É um perito comercial hoje, o cara entrega muito, é o formador de equipe, um cara que teve lá atrás problema na pandemia, chegou quebrado do zero, se reconstruiu porque ele tem resiliência, não tem preguiça, é um cara fenomenal, que onde ele passa, ele arrasta um time comercial que eu acredito que seja, se não for o melhor, é um dos melhores do Brasil. Jonatas Mendes, obrigado pela oportunidade de estar do seu lado, por ter esse tempo dedicado aí para a nossa turma, que a ideia, né, o nosso negócio, a mesa aqui, é trazer informação de fato para o nosso telespectador, para que a gente auxilie ele, que nem eu brinco com um funcionário lá, de verdade, não é balela, não é conversinha. Trazer informações que vai ajudar muito no seu negócio, ajudar muito na sua vida, e que você possa prosperar e ganhar muito mais dinheiro que você já está ganhando. Então, prazer, obrigado, Jonatas, obrigado pela essa oportunidade minha e do pessoal aí, e por ter essa disposição e disponibilidade de ajudar mais pessoas aí. Imagina, Bruno, pra mim, cara, sem palavras. Estou até emocionado de poder estar aqui participando. Um dia, não sei se você se lembra, mas eu falei que um dia meu sonho eu ia ser seu sócio. Quando eu cheguei lá como CLT na empresa, sentei na mesa, eu vi o tamanho do ecossistema, eu vi o tamanho da empresa, olhei para tudo aquilo, eu falei, cara, é aqui. E aí eu falei para você, falei, irmão, só preciso de uma oportunidade. Se você me der uma oportunidade, eu vou entregar. E aí você abriu um sorrisão e falou, cara, depende de você. A estrutura tá aí, se você entregar um dia, você pode ser. É o que eu mais quero, eu sempre falei, né? É o que eu mais quero é sócio. E aí eu falei, cara, então é isso, você vai me dar a chance. Falei, você perguntou que horas que eu começo. Falei, agora. Já sentei lá e já começamos e para mim é uma honra. Quando eu recebi o convite, fiquei emocionado porque um dia foi meu sonho ser teu sócio. E eu sou privilegiado porque eu tenho mentoria com você todos os dias, a gente está ali juntos e eu tenho a oportunidade de fazer dinheiro, ganhar dinheiro e aprender ao mesmo tempo. Para mim é uma honra poder estar aqui com você. A honra é minha, a honra é nossa, e você vê como é que é legal, né? Eu acho que quando a gente tem sócio, a gente tem que, primeira coisa, ter admiração total pelo teu sócio. Esse é um dos principais pontos, assim como é dele por mim, a minha recíproca pelo Jonathan. E a admiração pelo seu sócio total é uma coisa que vai fazer já o teu caminho, vai cortar muito caminho, você vai ter muito mais chance de ter sucesso aí. Antes de começar, Brendinha, traz um presente pro Jô, senão eu esqueço, o cara vai embora, não leva. Aí depois eu falo, manda na casa, aí não é igual, né? Ó, um agradecimento aí de você estar com a gente. Abro já? Opa, abre aí, vê se você gosta. Vamos ver se vai usar ou não, né? E pra manter essa massa muscular dele aqui, precisa de muita água, né, cara? Ó, Whey protein. que isso, hein? Olha lá, ó. Aí, gente, ó. Isso aqui... Programa Mesa lá, ó, convidado. Tira do saquinho, cara. Tá com dó? Tá com dó, pô. Isso aqui vai virar quadro, né? Vai virar quadro, não é pra usar no dia a dia, né? Ah, imagina, isso aqui... Você tá doido. Isso aqui é um... Aí, ó. Maravilha. Isso aqui é... Ó, teu xará, ô Josão, traz uma aguinha pra ele aqui, pra ele já fazer aqui. Eu tenho a minha, ó. A minha tem nome? A minha tá aqui só, mas não tá convidado, nada aqui. Pô, faltou, hein? Olha o Josão, em todo mundo. Josão, ó. Josão, nosso parceiro de negócio aqui, trabalha com a parte de buffet, toda a entrega de buffet. Aqui em São Paulo, Alphaville, essa região é o melhor, é o cara que te entrega em paz. Preço bom, preço justo, é o cara que entra e sai da sua casa, do seu comércio, do seu negócio, que você vai ver, cara, que entrega, eu não vi o cara e aconteceu tudo com a maior excelência. Ele é nosso patrocinador, nosso parceiro. Nós vamos deixar aqui o arroba dele para você que precisa fazer sua festa. Pode consultar. Esse aí é garantido de sucesso no seu negócio.
Mas vamos começar, João. Queria que você começasse. A gente vai trocar mesmo. Eu quero doar, tá? Quero doar porque eu acho que é muita informação, mas é muita informação burra. Mas eu acho que tudo começa por um quem sou eu, de onde eu vim. Então conta quem que é o Jonatas hoje, de onde que o Jonatas veio, como que foi essa trajetória para chegar até aqui como uma empresa, para virar um empreendedor e uma referência aí como empresário. Claro, eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, sabe da minha história, né? Sabia. Eu sei, mas aqui a gente quer saber aquele não. cara ali, ó, aquele ali, ó. Mas eu vim de uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes, e dentro da minha família ali, dentro das pessoas que eu tinha relacionamento, a gente sempre ouvia de que não dava para ganhar dinheiro, que era muito difícil, e que não dava para romper, e ninguém da nossa família tinha rompido ainda, e eu sempre enxerguei diferente. Falei, não, cara, mas eu vou dar certo, né? Pô, se teve gente que deu certo, eu também sou capaz de aprender, e eu quero vencer, e eu quero romper. Então eu sempre baseei muito no meu avô, que meu avô sempre trabalhou muito, foi 52 anos funcionário de uma empresa, foi eleito em 1999, eu tenho uma plaquinha, Olha que legal. inclusive, como o melhor... raro isso aí agora, hein? Hoje em dia, ter 52 anos um trabalhador na mesma empresa? Então ele foi ali o melhor trabalhador, ganhou uma placa, tal, isso eu tenho comigo, tá na minha cabeceira de cama. Então eu sempre olhei para o meu avô e falei, cara, esse cara trabalhou muito e a família sempre se baseou em trabalho. Uhum. E aquilo foi a minha vida. Então eu falei, se o meu avô, olhava para o meu avô como exemplo, ele sempre trabalhou muito, então eu não me permitia fazer menos que ele. E aí vem essa minha entrega que você falou, de trabalhar, de fazer, de executar, porque eu tive essa escola dentro de casa, uma família muito simples, meu avô era sapateiro, mas eu sempre trabalhei muito e já venho desde criança trabalhando, né? Então, com 8 anos de idade, eu fui entregar picolé na rua, porque eu queria ter meu dinheirinho. E aí, eu com 12 anos de idade, eu fui fazer uma experiência com meu pai, e ali foi onde começou a minha escola de vendas. Eu comecei a entregar panfleto e comecei a vender lista telefônica no PAP. Então, de manhã eu ia para a escola e à tarde ele me dava lá 30 listas telefônicas e falou, ó, você tem que vender, não, vendedor bom não volta para casa com lista telefônica na mão. E aí, às vezes, eu ficava até 9 da noite e ele me dava uma meta, você não pode voltar com lista telefônica. Muita gente, essa que é mais jovem, é normal, lista telefônica era um livrão que vinha com o nome de todas as empresas. Antigamente não tinha internet, você digita lá onde comprar alguma coisa, então você tinha que saber o nome, né, o tipo de negócio, pegava aquela listona amarela, que era o telefone das residências, e a parte amarela estava de todas as empresas que pagavam para estar dentro dessa lista. Então você comprava, toda casa tinha aquilo lá, para quê? Para você poder se comunicar, ou para ligar para alguém, ou para ligar para uma empresa. Preciso contratar um gesso para minha casa, tinha lá a empresa de gesso, você ligava para 5 pessoas, 6 pessoas, às vezes empresas que estavam anunciando. Então isso que era uma lista amarela. É bom porque tem muita gente da década aqui de 2000, aí não está entendendo o que você está falando. E essa foi a minha escola assim, inicial, que eu entendi a ter resiliência, eu entendi a ouvir não pra caramba. E aí foi aonde eu comecei principalmente a ter dinheiro. Porque a minha família não tinha dinheiro. Minha mãe falava, ó, te dou comida e roupa lavada. Mas se você quiser dinheiro, vai trabalhar, você já é homem. Sim. E eu falei, então beleza, então vou. Com 12 anos já era homem? Era homem, né? Pô, eu digo assim, né? Porque hoje o mundo deu uma mudada, né? Sim. Hoje 12 anos tá muito infantilizado e ele tem certo ou errado, não é essa discussão, sim. Mas como que antigamente, 15 anos o cara já não morava mais em casa, 12 anos começava a trabalhar, 18 anos o cara já tinha vida própria, né? Vamos dizer assim. E aí eu com 12 anos comecei a ganhar um dinheirinho e eu comecei a comprar minhas coisas, comprei meu tênis, aí eu já comprei lá a bicicleta que eu queria, então eu comecei a entender que a venda, ela me dava resultado, e eu sempre gostei do resultado. E tem um espacinho aí, Jô, desculpa te cortar, que você teve uma não sei se é pós ou antes ainda disso aí, teve uma época que você passou até numa roça, não foi? Sim, aí isso foi um intervalo, porque aí com 12 anos eu tive essa experiência com meu pai, mas eu era muito apegado com a minha mãe. E aí, com 14, eu voltei para Sabino de novo. E aí eu falei, cara, preciso trabalhar. E aí lá em Sabino não tinha o que fazer. Ou era supermercado, ou era roça, né, para fazer um trabalho braçal. E aí eu tive a oportunidade de fazer o quê? Eu fui para a roça para catar tomate rasteiro. E ali todo dia eu ia para a escola de manhã, saía da escola tipo meio-dia, 1h da tarde, eu ia para a roça e ficava até 6 da tarde. E ali eu fui para a roça. Depois da roça, meu tio era mestre de obra, e eu falei, tio, precisando ganhar dinheiro. Aí eu lembro que era R$35 a diária de um servente, ele me pagava a metade. Eu ia para a escola de manhã, meio-dia, e aí ele me pagava a metade de uma diária. E aí no sábado eu ganhava o dia inteiro. Trabalhava até as 2, mas eu acordava cedo, 7 horas estava lá na obra, e eu ia até as 2, né? E aí nas férias,
trabalhava o dia inteiro e eu ganhava meu dinheiro. Então, eu comecei a usufruir do resultado do trabalho. Falei, porra, trabalhando tô tendo resultado. E sempre trabalhando muito e tudo mais. Então, assim, eu tive uma escola de trabalho duro, né? E para mim eu não tinha essa de trabalhar, se tava sol, se tava chuva. Eu ia todos os dias com disciplina e fazer o trabalho. Legal. E aí da roça você foi para outro setor depois, ainda sempre na área de vendas. Aí o que aconteceu? Quando eu tinha ali meus 16 para 17 anos, eu comecei a ter a oportunidade, eu fui para uma empresa que eu fui para a escola, e aí na escola eles tinham ali o estágio. E aí nesse estágio eu tive a oportunidade de trabalhar numa delegacia de trânsito. Legal. E essa delegacia de trânsito ali, eu tinha que fazer algumas coisas, eu tinha uma metinha de fazer com os despachantes ali, fazer os caras trazer e tal. E aí eu comecei a ter um pouquinho de meta e comecei a ganhar um dinheirinho de comissão. Que era sempre pensando no comercial, na comissão. Sempre pensando na comissão. E aí eu entregava mais que todo mundo, porque eu sabia que se eu fizesse um pouquinho a mais, eu ia ter um a mais. E aí eu comecei a juntar o dinheiro para comprar minha moto, que eu já queria ter uma moto. Eu tinha lá 15 para 16 anos, falei, cara, eu ia de manhã para a escola, saía da escola, ia para o estágio, ficava até 6 e depois mesma coisa. E aí eu comecei a ter esse negócio da comissão. Legal. E aí onde que foi assim a explosão assim financeira da sua vida, né? Primeira explosão. E aí depois você teve um problema com pandemia. Como que foi esse período? Explodir aqui, como é que foi de lá para cá para chegar até onde você está hoje? E aí foi engraçado porque quando eu tive esse contato na delegacia de trânsito, eu tive o contato com um delegado. E o delegado era autoridade. Eu gostava dessa parada da autoridade. Falei, pô, o cara é respeitado. As pessoas chamam o cara de doutor. E aí eu comecei a ter muito relacionamento com o doutor Daniel, que era o delegado, porque eu entregava muito. Então ele falou, pô, esse menino é bom. E ele começou a trazer eu para perto e tudo mais, não sei o quê. E aí foi onde eu despertei o interesse de querer ser delegado. Aí foi com 17 anos eu finalizei o terceiro colegial, falei, porra, vou estudar direito. E aí eu comecei a estudar direito. Fiz o primeiro ano inteiro, e aí que é engraçado que é o seguinte, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, né? E aí eu falei, cara, preciso trabalhar. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro, né? Voltei pro servente pedreiro, né? Porque aí eu comecei a fazer faculdade, voltei a ser servente, então eu trabalhava o dia inteiro, das 7 da manhã. Você não teve problema nenhum em voltar a ser servente para fazer a tua faculdade? Imagina, eu precisava. Porque assim, eu olhava pro delegado e falei, pô, o delegado ganha uns 10 mil por mês. Naquela época? Naquela época, pô, 10 mil por mês, eu tô rico, na minha cabeça, né? E aí eu falei assim, então na minha cabeça, eu falei, cara, são 4 anos de faculdade, então por 4 anos eu vou ralar pra caramba, depois eu vou passar na prova da ordem, são mais 3 anos, né? Ali, eu tenho que ter 3 anos de experiência jurídica. E aí eu falei, porra, com 10 anos, se tudo der certo, eu faço a prova e viro delegado. Então esse era meu plano. Era o plano de carreira. Dos meus 17 anos até os meus 27 anos, eu ia formar, ia fazer 3 anos de atividade jurídica. Ia virar delegado. Ia virar delegado. Só que aí, o que aconteceu, Bruno? Eu comecei a olhar para a vida dos meus professores, comecei a olhar para a vida dos caras que tinham chegado lá, e eu vi que os caras não tinham parado de estudar ainda, tava se matando, tava estudando, tava trabalhando, tava não sei o quê. E aí surge o Lincoln, que é sócio nosso, né, que tava enchendo o saco aqui agora. E aí ele convidou meu irmão para fazer parte do negócio de multinível, que era o negócio da Polishop, inclusive. E aí eu vi meu irmão ganhando dinheiro. Aí eu fiquei enciumado. Aí eu falei, pô, meu irmão... Foi a mola motora. Não, aí entra... Eu sou competitivo, você me conhece, enfim. Eu não sei se você é um vendedor mais competitivo que eu, porque eu não aceito perder nem por reza. Meu pai... Eu cheguei pro meu pai, vi meu irmão ganhando dinheiro, e eu falei, pai, pô, meu irmão tá ganhando dinheiro, tal, não sei o quê. O que você acha de eu entrar no negócio para ganhar dinheiro também? Aí meu pai me conhecia, sabe que eu sou competitivo, né? Falou, cara, esse negócio é bom pro seu irmão, mas pra você não vai dar certo. Eu te dou um soco no estômago. Não, você é louco. Eu falei, como assim não vai dar certo pra mim? Ele falou, seu irmão trabalha no banco, meu irmão trabalhava no Santander e tal. Cara, você trabalha no braçal, você não vai conseguir ter resultado, né? Nessa época eu tava até trabalhando como montador de imóveis. E aí ele falou, não, você é montador de imóveis, você não vai ter resultado e tal. Eu falei, não, pai, eu consigo. Aí ele falou, se você acha que você consegue, eu também acho. Falei, vou fazer esse negócio. Fui lá, não tinha dinheiro, emprestei cartão, dei um jeito, entrei no negócio. E aí, no meu primeiro, acho que foi no meu segundo ou terceiro mês, eu fazendo em paralelo, eu já ganhei mais do que, 3 vezes mais com vendas do que propriamente no meu trabalho. Eu falei, opa, peraí, eu trabalho que nem um maluco aqui para ganhar R$1.200. Eu tô ganhando 3 nesse negócio, trabalhando 2 horinhas por dia, rapaz, vou ficar rico. Fui lá, tranquei a faculdade, minha mãe quase me surtou.
Falei, não, vou fazer Polishop. E aí, no meu primeiro ano eu já tava ganhando uns 10 mil por mês e, porra, e aí em 3 anos cheguei a diamante, chegava mais de 20 mil, fiz viagem, tudo com vendas. E assim, detalhe, a mesma coisa que eu fazia no PAP, eu fazia na Polishop. Por quê? Porque eu não tinha contato para fazer relacionamento, para venda e tudo mais. Então o que eu fazia? Eu colocava um blazer, colocava a melhor roupa que eu tinha, sentava na melhor padaria que tinha na cidade, e ali eu ficava das 7 da manhã até 1 da tarde fazendo contato. Cedo. Fazendo relacionamento. E hoje, é muito interessante, né? Aí hoje, o vendedor, se não tem lead, quem sabe que eu tô falando de lead, não existe. Por isso que eu digo que o vendedor, quando ele é vendedor mesmo, é raiz, tá no sangue, esquece. Ele vai atrás, ele bate na porta, ele faz relacionamento. No churrasco, onde ele tá, ele fala o que ele faz. Eu sou vendedor, então o cara gera cliente o tempo todo. Só que uma geração pós-Google, agora é lead. Se não tiver lead, eu não trabalho. Se não tem uma prospecção ativa, não tem. Bom, nós temos diversos formatos de prospectar cliente, não é só abrir a portinha ou só lead. Esquece. Hoje existe 5, 6, 7, depois a gente pode até aprofundar no outro bate-papo para chegar nisso aí. Existem diversos formatos de canal de atendimento, canal de vendas. Mas legal, continua aí, Jô. Bom, e aí... Polishop bateu, arrebentou lá, foi, o cara virou diamante, não sei o que, ganhou dinheiro pra caramba, deslumbrou, e aí, o que aconteceu? E aí, pum, eu tive uma lição muito grande na Polishop, né? Porque eu ganhei um dinheiro, pô, com 22 anos de idade, eu tava ganhando 20 mil por mês, tava viajando no Brasil, ganhei viagem internacional, comecei a usufruir de uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu frequentei lugares e frequentei mesas com gigantes, com pessoas... Né, bilionárias e tudo mais. Então eu tive acesso a um resultado, a um ambiente de pessoas que nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse estar lá. Legal. Né? E aí, porra, despertou o interesse de coisa boa. Eu já não me contentava mais com coisa ruim, né, com coisa pequena. Só que aí o que aconteceu? Tudo que eu ganhava, eu gastava. Festa, rolê, torrava tudo. O problema de ganhar dinheiro não ser educação financeira. Eu não tinha nem educação financeira nenhuma. Tudo que eu ganhava, eu falava assim, não, Deus vai prover. Deus, eu dou o passo, Deus põe o chão. Aquela conversa, né, de gente que, porra, tá ganhando, parece que nunca vai acabar, e não tinha, pô, tava dando tudo certo, fazia 2 anos que eu tava ganhando muito dinheiro, falei, não vai acabar. E aí foi onde veio a pandemia. A pandemia veio, eu lembro como se fosse hoje, tipo, dia 15 de março, se eu não me engano, fechou tudo. Isso aí. Foi mais ou menos isso. Isso aí. Tava em Campinas, tinha uma equipe que tava formando lá, o negócio tava bombando e tal, fechou tudo. E aí, não abriu mais, né? Eu tava ganhando, tipo assim, no mês eu ganhei 22 mil, no outro eu ganhei 2,5. Com a estrutura de não, gasto. Só de cartão 15 pau. Entendeu? Aí eu olhei pra tudo aquilo, falei, não, peraí, vou pagar. Aí sim, hein? Aqui é barba, cabelo e bigode, ó. Josão é fenômeno, teu xará aqui. Ó. Obrigado, Josão. Você é doido, hein? Bom demais. Aí, Brunão, o que aconteceu, cara? Isso aqui é gostoso pra caramba. Fala aí, Josão. Eu falei, não, vou pagar o mínimo do cartão, vai dar certo, vai abrir, expectativa de abrir e tal. Não, mais um mês eu aguento. Né? Fiz um lá, paguei o mínimo, jeitei e tal, beleza. Mais um mês, 2 mil de novo. Baixou pra 1.000. Não, aí aí eu desesperei. Falei, cara, ferrou. Não tenho o que fazer. Eu tinha acabado de trazer a Aline pra morar e tal, casado, já não era mais só eu. Falei, e agora? Aí eu comecei a fazer Uber. Peguei meu carro, comecei a fazer Uber. Preciso pagar a conta, tem que sustentar a família. Mas, igualmente, então o custo era lá em cima. Mesmo que parou, você não conseguiu cortar o custo da noite por dia. Não, e assim... E eu falei assim, cara, vou fazer Uber. Eu fui pra rua fazer Uber. A minha esposa, a Aline, também foi pra rua fazer Uber, os dois. Cada um com um lado e vamos fazer Uber. E vamos arrumar dinheiro pra pagar pelo menos as contas do mês ali, pra gente pagar o aluguel, comer e largar o resto. Cara, e aí... aconteceu isso com muita gente. Verdade, não. Né? E aí, o que aconteceu? Por mais que você não tava preparado, você tinha uma vida que tava extra, mas só que muita gente não tinha mais o que fazer e, infelizmente, aconteceu com muita gente, né? Eu falei... Aí, cara, eu lembro um dia, foi num sábado à tarde, eu parei debaixo de uma árvore e assim, eu tinha saído pra fazer a corrida às 5 da manhã. E aí, tipo, 4 da tarde eu tinha feito uma corrida. Porque ninguém tava saindo de casa. Não tava podendo também. E aí eu falei, desesperei. Eu falei, cara, ferrou.
peguei e liguei pra Aline e falei assim, ó, arruma as coisas que nós vamos voltar para o interior, vamos voltar pra Sabino. E aí lá vai eu arrumar todas as coisas, liguei pra mulher do aluguel, falei, ó, eu não tenho como te pagar, se você quiser pôr meu nome já foi pro pau mesmo, então tá Mas tudo vou te certo. pagar um dia. Vou te pagar um dia. Ela falou assim, não, Jonas, me paga metade, se você me pagar metade, tá tudo certo. Eu falei assim, não, tá bom, vou arrumar um jeito. Paguei metade do aluguel lá, arrumei minhas coisas e fui pra Sabino. E aí eu saí com 17 anos de casa, eu com 27 voltando pra casa da minha mãe, voltando pra Sabino, casado agora. E aí, tipo, foi março, e aí o que comecei a fazer nesse período de março até dezembro ali? Eu comecei a ir pra roça de novo, eu comecei a entregar panfleto na rua, e aí a Aline, minha esposa, também foi entregar Viu o panfleto na formato de rua. prover tua casa ali. Eu fui, cara, eu preciso prover, eu preciso ajudar em casa, eu preciso fazer e tal. E aí esse ano inteiro da pandemia ali, do início da pandemia, eu fiquei fazendo isso. E aí o que me doía era o seguinte, cara, às vezes eu não tinha 50 reais pra comprar um lanche pra minha esposa. Você vê uma vida lá em cima, você voltou. E aí foi e aí é uma coisa que eu tive uma lição, assim, mas uma lição que nunca mais eu erro, que eu preciso ter reserva. Né? Se o cara não tem reserva financeira, ele só vive o momento e ele vai com esse oba-oba. Tem duas partes, né? Ainda você era parte de como uma pessoa física. Isso é o que a gente fala. Hoje as empresas, né, o CNPJ, muitas vezes o cara não tem uma reserva. Ele olha lá, hoje uma empresa para ser saudável, você tem que ter 6 meses mais ou menos do seu custo fixo dentro da sua empresa. Ah, Bruno, então, um período ruim tem para 90 dias, mas se faturar 0 por 6 meses, você tem que ter um caixa para isso. Por isso que empresas muitas vezes quebram, porque não tem essa organização, e pessoas físicas quebram Sim. também, porque não tem organização. Gastam, não tem o planejamento, e gastam mais do que tem de faturamento, né? É real. E aí eu tive essa lição, e aí durante 6 meses ali, março até dezembro, eu fiquei na casa da minha mãe fazendo isso daí e tal. E aí foi aonde eu lembro dessa cena, Bruno, assim, foi muito, muito maluco, porque eu entrei no quarto e a Aline tava chorando, mas chorando de soluçar. E eu olhei e falei, meu, você tá morrendo, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, não, eu tô chorando porque eu tô desesperada, porque eu não vejo uma solução pra nós. Vai virar o ano, nós vamos continuar aqui, né? E aí, cara, aquele negócio, mulher, Dolorido, né? privacidade, eu tava na casa da minha mãe, e aí, cara, tava horrível. E aí eu saí do quarto, fui lá pra rua, comecei a andar na rua assim, comecei a chorar e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Não dá pra eu continuar na situação, eu preciso mudar, eu preciso, me fala o que eu tenho que fazer. E aí eu escutei, nesse ouvido aqui 3 vezes, vai pra Rio Preto. Escutei a primeira vez e falei... São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Aí de novo, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Aí eu falei, oh, Deus, mas como assim São José do Rio Preto? Não falou mais nada. Aí eu falei, cara, Rio Preto. Aí eu falei assim, quem que tem em Rio Preto na hora, né? Aí eu falei, pô, eu tinha o Lincoln, o nosso sócio tava lá. Aí eu falei, cara, o Lincoln tá lá, verdade. Passei a mão no telefone e falei, Lincoln, como é que você tá aí, irmão? Ele falou, ah, cara, tô fudido, igual todo mundo aqui, na pandemia e tal, né? Mas tô virando aqui, tô vendendo um curso aqui, uma mentoria ali, fazendo meus rolos aqui e tô vivendo. Falei, cara, ó, tô fudido, assim, assado, você conhece meu irmão, a gente faz amizade de 15 anos aí. Deus falou pra mim que eu tenho que ir pra Rio Preto. Aí ele falou assim, ué, vai discutir com Deus pra quê? Arrumar as coisas e vem. E aí eu falei assim, irmão, mas eu não tenho onde ficar. Ele falou, irmão, fica tranquilo. Você tem um quarto aqui, fica o tempo que você precisar, a gente se ajuda. Aí eu falei assim, é mesmo? Eu falei, tô indo agora. Ele falou, pode vir, tô te segurando. Peguei, cheguei pra Aline e falei, arruma as coisas, vamos pra Rio Preto. Ela falou, você é maluco? Eu falei, arruma as coisas, vamos pra Rio Preto. Você tá doido? Eu falei, você confia em mim? Ela falou, confio. Eu falei, então, bora. Na mesma hora, arrumamos as coisas, botamos no carro, dei um beijo na minha mãe e falei, pum, fui. E eu indo pra Rio Preto, falei, cara do céu, o que eu vou fazer em Rio Preto, né? Mas eu falei assim, pô, Rio Preto... Lá tem mais oportunidade. Eu falei, mas Rio Preto, realmente, se precisar, eu vou catar lixo na rua. Cara, não tem problema, eu só preciso sair desse buraco e mudar a minha vida. Era só isso que eu pensava. E aí eu fui pra Rio Preto, a gente foi na igreja, e aí na igreja saiu lá, se prepare para o novo, aqui é a terra prometida. Mais ou menos isso. Eu falei, pronto, Deus falou que acabou. Saí dali e falei, Aline, já começa a procurar apartamento. E aí ela já achou um apartamento no mesmo dia, mandou mensagem pro cara, mobiliado inteiro, Bruno. Tinha até ovo na geladeira, e nós comemos o ovo da geladeira.
Entrei lá, o cara falou assim... Você que é da maromba, come também uns 48 falei, bom, a ovos por dia, proteína né? tá garantida, né? Deus conhece mesmo. Ó. O homem come 48 ovos por dia, imagina. Então foi muito bom. Cara, e aí, maluquice, cheguei lá, o cara falou que já tava alugado o apartamento, mas que era pra uma mulher e ela tinha criança. E aquele apartamento era dele e que ele queria que cuidasse, né? E ele sabe que criança risca e quebra mais e tal. E aí ele falou assim, não, mas eu gostei de vocês, gostei da energia de vocês, eu quero alugar pra vocês. Eu falei, irmão, mas eu não tenho um aluguel pra te pagar agora. Fudido, o cara gostou da energia, imagina o nível de energia. Porra. Tá no fundo do poço, gostei da sua energia. É isso, é Deus, né, cara? E aí ele falou assim, eu falei, irmão, eu não tenho dinheiro pra te pagar o aluguel. Ele falou, fica tranquilo, a gente faz um contratinho aqui e tal, eu te dou 30 dias pra você pagar o aluguel. E aí, Logo você chegou. Não, no outro dia. Eu cheguei no domingo. Loucura, né? No outro dia já tava. Peguei as malas que tava no carro, o carro tava lá, só desci as malas e coloquei pra dentro do carro. E aí, cara, eu lembro que eu dormi aquela noite em Rio Preto e agradecendo a Deus. Só que eu falei, porra, eu preciso pagar o aluguel? Né? Isso foi dia 7 de janeiro de 2021, se eu não me engano. Foi 7 de janeiro de 2021. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uma moto que tava lá parada, minha mãe me ligou, falou, ô filhão, o que você vai fazer com essa moto que tá aqui parada? Eu falei, não vou fazer nada. Ela falou, tem um cara aqui querendo comprar. A moto valia 5, mas o cara falou que paga 3 mil e faz em 3 parcelas de 1.000. É meu aluguel 3 meses. 3 meses de aluguel. Fechou, fala pro cara mandar os milão que eu tenho que pagar o aluguel do cara. Cara, e foi assim. E aí eu lembro que naquele mês ali, um amigo meu pediu pra eu fazer uma dieta pra ele, indicar umas coisas e tal. Eu sei que eu fiz uns rolos ali de academia, ganhei um dinheirinho, comprei ali o que precisava pra comer e passei o mês. E aí, beleza. Chegou dia 4 de fevereiro, o dia do aniversário do Lincoln. O Lincoln me ligou. Irmão, aniversário aqui em casa, você tem que vir, não sei o que. Eu falei, então, obrigado, irmão, te amo de coração, mas não vai dar pra eu ir. Aí ele falou, por quê, velho? Eu falei, putz, então é um compromisso aqui, cara, não consigo. Ele falou, Josão, vai se fuder, velho. Se eu conheço você faz 15 anos. Que compromisso que você tem. Que compromisso que você tem, que é mais importante. Só se for daí na academia. Aí eu falei, Lincoln, vou ser sério com você, cara, não tenho R$1 pra te levar nada aí, porra, não sei o que, não tenho... Ele falou, irmão, eu quero você. Traz a Aline, não precisa trazer nada, você é meu irmão, eu quero você aqui no meu aniversário, que eu faço questão que você venha. Não aceito não como resposta. Beleza, então vamos. Cheguei lá, entrei e tal, não sei o quê. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu tava sentado no banco aqui do sofá, o Lincoln veio com aquela cara que ele tem, ele falou, Josão, botou a mão na cara assim, Josão, o que você acha de vender franquia? Eu falei, irmão do céu, eu vendo o que você dá na minha mão, eu vendo. Eu só preciso ganhar dinheiro. Ele falou, vou apresentar pra você o rei das franquias. Chegou lá, quem tava lá? Bruno Zanetti, no churrasco lá. Cara, e foi uma conexão maluca, né? A gente trocou uma ideia ali, acho que foi 5 minutos de conversa. Falou, cara, quero você na minha empresa amanhã às 10 da manhã. Falei, tô lá. Coloquei a melhor roupa que eu tinha, melhor sapato. E fui eu e o Lincoln lá, o Lincoln me levou. Verdade, eu lembro. Cheguei lá, comercialzão, aquela comercial que a gente já sabe, né? Olhei para aquele universo, tal, entrei na empresa, aquele monte de gente. E aí sentei, o Haroldo tava junto, né? Me perguntou um pouco da minha história, contei minha história para ele e tal. Eu lembro. Mas foi mais rapidinho, não foi esses 40 minutos aqui não, foi só 5 lá com o Haroldo, viu? Nós vamos falar de venda, já não vamos entrar na venda, calma aí. Não, e aí o que aconteceu? Falou, né, de mim e tal, não sei se você lembra, um olhou pro outro e falou, vida leve, né? Vida leve. Foi assim, vida leve. Lifestyle, é o que você vive, né? Aí eu falei pra ele assim, falei, irmão, eu vendo qualquer coisa. Eu falei, Bruno, eu só preciso de uma oportunidade. Se você me der uma oportunidade e você me ensinar, porque eu vou ouvir o que você tem pra falar. Se você falar que você vai me ensinar, você vai ter o melhor vendedor na sua empresa. E eu falei assim, cara, mas eu sou um cara movido à visão de futuro, eu quero crescer, eu quero saber se eu tenho a oportunidade de crescer na tua empresa. Ele falou assim, cara, você pode ser sócio na minha empresa, depende só de você. Eu falei, beleza. Você é do tamanho do teu sonho, né? E aí foi aonde... Aí você falou, que hora que você começa? Eu falei, agora. O que eu tenho que fazer? Vocês me deram um contrato lá de 65 páginas, ó, que lê o contrato, lê a COF. E aí lá vai eu ler COF. Varei até meia-noite, ler a COF, ia no banheiro com a COF, acordava com a COF, não sei o que com a COF. Isso é assim, ó, João, eu imagino que... Eu queria que você fizesse assim, um paralelo com a sua vida agora, né? Mudando um pouquinho com o que acontece hoje em dia. Você acha que porque o que você passou, toda essa dificuldade, vamos dizer assim, né, que foi acontecendo na sua vida, fez você ser esse cara da transpiração?
que é uma dificuldade para as pessoas. Muitas vezes o cara acha que tem talento, e até uma frase que o Jô fala aqui, que é o talento vence a transpiração, o transpiração vence o talento. Então você acha que isso, ou é porque hoje as pessoas querem mais tranquilidade mesmo, que a transpiração deveria ser para todo mundo? Como que você faz? Ah não, Bruno, é porque realmente a pessoa precisa passar lá pelo calvário para poder ter essa transpiração, ou não? É simplesmente a pessoa não querer mesmo? É porque, como, eu vou falar do que eu penso, né? Isso é o que você pensa. Como eu vim de uma cidade pequena e eu sempre me achei um cara muito limitado. Uhum. Por A exemplo, escassez de vida. eu sempre me achei um cara limitado e assim, na minha cabeça, eu nunca fui um cara talentoso, inteligente, que pega as coisas rápidas e tal. Então eu falei assim, cara, o que me falta de talento, o que me falta assim tem gente que estuda 20 minutos e tira 10 na prova. Eu era aquele cara que eu tinha que estudar 3 horas para tirar 7. Mas se eu estudasse 2 dias, eu tirava 10. Então eu entendi que o meu jogo não era o jogo do talento, que é o jogo da maioria. A maioria não é talentosa, a maioria é mediano, tá na média. Você acha que vendas não é dom? Nenhuma. Porque eu era um cara, pra você ter uma ideia, na faculdade, eu era tão tímido que eu não levantava no meio da aula com vergonha do que os outros iam achar pra ir no banheiro. Então eu ficava segurando até a da hora do intervalo pra ir sim ir no banheiro. Eu pagava, tipo, R$50 pros caras falar no trabalho na hora de falar pro pessoal, pra eles falarem no lugar, porque eu tinha vergonha. Só que eu entendi que esse cara vergonhoso não ia chegar em lugar nenhum. Sim. Então eu falei, cara, então eu preciso desenvolver. E aí o que eu entendi? Eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu preciso fazer. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que eu preciso fazer mais que as pessoas para poder ter resultado. Então esse de fazer mais, eu não me contento com a média. Cara, todo mundo tá fazendo isso, eu preciso fazer 2, 3 horas a mais. Porque se eu fizer 2, 3 horas a mais, eu vou me destacar. Porque eu já entendi que a maioria não vai fazer mais, vai fazer o básico. Então eu entendi o jogo, eu li as pessoas e falei, cara, até quando eu entrei no grupo, né? Eu até perguntei pro Haroldo, falei, irmão, quem que é o cara que mais faz ligações aqui? Ah, é o fulano de tal lá, ele faz umas 70 ligações. Eu falei, então vou fazer 150. Porque se eu fizer 150, eu vou ter um resultado muito melhor que todo mundo. Então, essa questão da disciplina e de você fazer mais que as pessoas, isso vai te levar para um resultado maior. Porque todo mundo hoje é mediano. Então, faz o básico, né? Faz o arrozinho com feijão. Faz o arroz com feijão. Então, o que eu entendi? Que o jogo da disciplina era o meu jogo. E eu falei, cara, e se eu fizer mais que todo mundo, eu vou ter resultado. E aí eu falei assim, então qual que é o meu jogo? Eu tenho que entregar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ligar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender mais. E aí essa meu entendimento interno de que eu preciso fazer mais que todo mundo, acho que me levou a ter um resultado melhor. Então, se perguntou sobre a questão das pessoas hoje não quererem ter esse esforço e tudo mais, é porque hoje está muito, muito fácil as coisas, né? E eu acredito também, né, que além de estar muito fácil, a informação da internet, que o cara vê que vai ficar rico, fica rico fácil, né? Sem transpiração, sei lá, cara, pegar isso aqui porque ficou rico da noite pro dia. E esse excesso de informação de Instagram, de redes sociais como um todo, ela buga a cabeça da pessoa, esse excesso de dopamina, informação demais, que tudo parece fácil. E na verdade, se não for com transpiração e construção, porque você está falando aí de um período, você está com que idade hoje? 31. 31 anos, você começou com lá atrás e você, de 27 para 31, 5 anos a fio que mudou. Porque você falando assim, o que eu vejo é que você mudou teu mindset. Por mais que você queria, que você estava fazendo, o que estava acontecendo, quando você veio para venda de franquia, o grupo, você realmente viu que ali você poderia, era de fato o solo firme para você pôr os pés, que você poderia decolar. E sabe o que eu falar para você, o que eu enxerguei ali no primeiro dia? No primeiro dia eu fiquei observando o pessoal trabalhando, entendeu? E aí você falou, porra, você acostumaram a trabalhar muito, a fazer muito. Eu falei, cara, para quem já fez o PAP, para quem já ficou no sol quente, escola, né? Para quem já sabe o que é sair, tipo, 7 horas da manhã e chegar às 6 da tarde e ficar batendo de porta em porta no sol quente pra, de repente, às vezes não vender nada. Quando eu olhei e falei, peraí. Ar-condicionado. Cliente garantido. Os caras me dão lead. Eu falei, vocês vão me dar lead? Eu falei assim, não, eu vou te dar lead. Vocês vão me dar lead? Eu falei, cara, os caras me dão um lead, me dão um treinamento, me dão um computador, me dão um celular, me dão ferramenta, eu só preciso ligar? Eu falei, você tá maluco, eu vou ficar rico aqui dentro. E ficou, né? Porque eu falei assim, cara, tá muito mais fácil do que eu já fiz na minha vida. Claro. Entendeu? Só que você não foi pro lado ruim. Já que tá mais fácil, vou fazer menos. Você aplicou
a sua transpiração com a facilidade. Então você elevou, você potencializou isso aí. E aí eu falei assim, cara, é só isso, ainda os caras vão me ensinar. E ainda eu falei pro Haroldo, Haroldo, me coloca do lado do seu melhor vendedor. Eu quero sentar do lado desse cara. Porque eu fui muito bom na Polishop. Mas de franquia eu não sei nada, Sim. eu sou um bebê em franquia. Quanto mais eu absorver, mais rápido. Eu falei, pô, os caras vão me ensinar de graça. Eu vou colar no lado do melhor cara, porque eu vou aprender com o melhor. Eu sentei do lado do melhor cara e fiquei, irmão, por que você falou isso? Não. E aí eu peguei um caderninho de 10 matérias, coloquei do lado e ficava anotando. Gravava todas as ligações do cara. É engraçado até porque ele me zoa até hoje, né? O Elton, ele fala, porra, velho, tinha vez que eu ia no banheiro, o cara ia atrás de mim, velho. Como é que foram os números dessa etapa? Você fala de ligação? Não, de faturamento mesmo, de vida, né? É. Então, mas... Tá. Deu a volta, viu? Então deu uma volta gigantesca, show, maravilha, e os seus números como resultado, quando você pegou essa facilidade e aplicou a sua transparência, vindo com uma dívida lá de trás, vindo com a vida, que você teve que voltar para a roça, que você falou, aí você pega um escritório com ar-condicionado, com cliente, com tudo, falei, agora eu vou... Como é que foram os seus números, seus resultados disso? Cara, eu coloquei um número, eu preciso ganhar 20 mil, não sei se você lembra. Não. Falei, eu preciso ganhar 20 mil. Aí eu perguntei pro Haroldo, eu falei, irmão, qual que foi o maior salário aqui da empresa até hoje? Ele falou, foi uns 12.500, 13 mil, mais ou menos isso. Eu falei, vou ganhar 20. E aí ele falou, pô, você vai ganhar 20? Eu falei, irmão, vou ganhar 20. Eu falei, porque o meu número é 20. Eu preciso ganhar 20 mil. Porque eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que comer, eu tenho um monte de coisa pra acertar, então eu preciso ganhar 20. E preciso voltar à vida que eu tinha, né? E aí eu falei assim, quanto que eu ganho por comissão de cada venda? O que eu tenho que fazer pra ganhar 20 mil? Ele desenhou. Ó, você tem que vender, sei lá, 7 franquias e tal, nananana. Falei, beleza, dá lead na minha mão que eu vou ligar. E aí, cara, comecei a ligar. Só que assim, Bruno, é retardado. Eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora, eu ligava até 9, 9h30 da noite, o povo ia jogar sinuca na hora do almoço, lá que tinha sinuca, né? Uhum. Eu comia, engolia comida e já voltava pro telefone. E aí o pessoal ia embora às 6 horas, eu ficava até mais tarde no escritório, eu ia no sábado, às vezes pro escritório, trabalhava... Domingo ativava em casa. Todo domingo trabalhava, sábado era o dia que eu mais vendia, teoricamente levantava a casa, que era das 9 às 2 da tarde, que era um Porque dia era que... o horário do investidor, né? Não era o teu horário. Então Exatamente. você entendeu que o horário do E investidor... aí eu comecei, Bruno, a mapear os horários que eu conseguia falar com o cliente. Falei, pô, os caras falam depois do horário, pô, de sábado é melhor. Eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro, velho, tanto faz se eu tô na empresa ou não tô na empresa, eu preciso mudar a minha vida. E aí eu falei, cara, eu vou pra cima. No meio desse rolê, 30 dias ali, tava batendo base, tava aprendendo, tava ajustando e tal. Quando o Haroldo falou pra mim que ele ia soltar ali de novo na minha mão, eu fiquei sabendo que tinha tal de uma moto. Campanha. E aí eu tinha vendido minha moto e eu tava buscando, dentro da minha conta, eu tava colocando uma moto pra poder ir trabalhar. Aí eu descobri, eu falei assim, eu fiquei sabendo que tem uma tal de campanha de moto aí, Haroldo, como é que funciona isso aí? Isso tinha uma galera lá, né? Porque os caras estavam zoando, a moto é minha, não sei o quê. Não. Eu falei, ô, Haroldo, o que é esse negócio de moto aí? Não, tem uma campanha de semestral, que o melhor vendedor do semestre, ele vai ganhar uma moto. Aí eu falei, eu posso participar dessa campanha? Ele falou, pode. Mas você não vai conseguir, porque já chegou atrasado. Mas, cara, os caras já estão desde janeiro, já passou 3 meses da campanha, você tem só 3 meses para trabalhar. Eu falei, senhora, eu não tô perguntando se eu vou ganhar, só preciso saber se eu posso trabalhar. Eu posso participar e o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer? Eu preciso que você me fale o que eu preciso fazer para ganhar essa moto. Ele falou, Josão, você precisa dobrar todo mês para você poder ganhar. E aí, Bruno, ele falou para mim, você precisa dobrar a tua meta todos os meses para você ganhar a moto. Eu falei, tava todo mundo na mesa, assim, tipo uns 30 vendedores. Eu falei assim, Haroldo, vou ganhar a moto. A moto é minha. Falei assim, rapaziada, presta atenção, pode parar de ligar, vocês desistem, porque eu vou ganhar a porra dessa moto, vocês podem parar de ligar porque a moto é minha. Já entrei no psicológico dos caras, falei, agora no psicológico. Eu falei assim, Biá, irmão, para de ligar, velho, eu vou ganhar a moto, tá, gente? Falei pro Haroldo, esse cara é maluco, velho. Chegou ontem. Eu saí de casa, cheguei na Aline e falei, amor, pode parar de pesquisar a moto, nós já ganhamos uma moto. Ela falou, como assim? Não, eu descobri que tem uma campanha de uma lá na empresa para ganhar uma moto e que diz que eu tenho que dobrar todos os meses. Falei, eu vou dobrar, nós vamos ganhar. Pau na máquina. E pau. E aí, cara, primeiro mês dobrei, ganhei
só de comissão, acho que foi uns 17 mil. Ganhei os 20 mil que eu ia falar. Sim. No outro mês, acho que eu fiz umas 8 franquias, a meta era 13, acho que fiz umas 8. E no último mês, de novo, e detalhe, a última venda que eu fiz, a gente saiu do escritório, eu tava perdendo, lembra? Lembra? O 48 do segundo tempo. E aí a gente tem um lema na empresa, que agora virou jargão, e é de que é até 23,59 vender mês. Isso aí. E eu até 23,59 falei, cara, até meia-noite ainda é mês. E os caras me zoando, ei, Josão, trabalhou, hein, velho, e vai morrer na praia, não sei o quê. Eu falei, irmão, até 23,59 é mês, fica aí, tranquilo. E aí era o Bruno, o Haroldo falou pra mim na hora do almoço, que o Biá tinha acabado de entrar uma venda e que eu tava perdendo a moto. E eu não tinha mais venda, irmão. Não tinha mais, não tinha Onde que eu vou cavucar isso aqui? Peguei o telefone e comecei. Aí tinha uma menina, né, que ela falou que eu sabia que ela queria, que era o sonho dela, ela tinha separado do marido, um rolo, e eu tinha feito um puta de um relacionamento pra ela. Eu falei assim, cara, eu vou ligar pra ela. Liguei pra ela e falei, Maria Tereza, cara, eu vou te pedir um favor, não sei se você vai conseguir, mas eu vou te falar. Tô concorrendo a uma moto, tô trabalhando faz 6 meses essa moto, perdi tudo um tempo atrás, tive que vender minha moto, eu preciso dessa moto. E assim, eu sei que você já decidiu que você vai comprar a franquia, você já decidiu. Eu só tô pedindo pra você antecipar para eu poder ganhar a moto. Porque se você fizer isso, cara, eu vou te lembrar de você pro resto da minha vida, eu vou ter uma gratidão imensa por você, eu preciso da tua ajuda. Ela falou, pô, João, você me ferra, hein, cara, como é que você me coloca uma dessa e tal? Eu falei, ó, Tereza, se você não conseguir, tá tudo certo. Só tô te pedindo um favor. Se você puder me ajudar. Ela falou, eu não sei, vou pensar. Eu falei, ó, só que você tem que pensar até meia-noite, tá? Porque a campanha acaba hoje. Cara, e aí foi, Bruno. Quando foi 7h30, eu tava entrando no apartamento, chegou o comprovante. Bateu a moto. Bati a meta, ganhei a moto. É isso aí. Gritava, você vê como é que é, né? E chorava que nem um maluco, abracei a Aline, e aí foi, cara. Você vê como é que é, o sucesso ele é pautado em esforço, não tem como, cara, não tem, ou a coisa é ilícita, para não ser baseada em esforço, ou é um Midas, é 0,1%, você teve muita sorte, que ninguém teve. Então não adianta, gente, sem esforço, sem transpiração, não tem como ir para frente, principalmente em vendas. Você vê a história do jogo que é maravilhosa, porque eu falei, ele é o cara, com absoluta certeza, ele é o cara que aí é 100% certeza que mais dá, que mais se esforça, mais trabalha, que mais se dedica é o Jonatas, com absoluta certeza, por isso tem o resultado que tem como vendas e agora transferiu como empresário. Mas pra gente indo pros finalmente aqui, Jô, o que o cara precisa, na tua visão, como formador de equipe, né? Nós vamos falar pro vendedor e depois pro formador de equipe, pro líder. O que o cara precisa para ser o melhor vendedor? Quais são os principais pontos, quais as principais características? Eu tô escutando o Jonatas aqui, eu quero ser o melhor vendedor. Algumas coisas que ele precisa mudar ontem, ou melhorar. Primeiro eu acho que o vendedor ele tem que ter uma ambição muito grande. Tem que gostar de dinheiro. Ele tem que querer alguma coisa, ele tem que querer muito alguma coisa. Uma casa, ele tem que ter uma meta. Ele fala, cara, eu preciso ganhar dinheiro por isso. E esse propósito, cara, né? Ele tem que ter ambição. Se ele não tiver ambição, os desafios da venda, que é ouvir não pra caramba, trabalhar fora do horário e não sei o que, isso acontece com todo mundo, ele vai parar no meio do caminho. Então, no meu ponto de vista, ele tem que ter muita Não adianta só falar, né? Eu quero, é realmente querer. Ele tem que querer. Tem que visualizar, tem que comprar. Eu falo assim, tem que chegar em casa e falar pra esposa aqui, ó, nós vamos comprar uma casa, porque eu vou faturar X esse ano. Exato. E aí, assim, então ele precisa ter uma ambição, né, genuína. Eu tô falando do cara que quer performar nas alturas, o cara quer ganhar muito dinheiro. Então ele tem que ter ambição, porque se ele não tiver ambição, os desafios que serão impostos no meio do caminho da venda, ele vai ficar no meio do caminho e ele não vai conseguir ter um resultado acima da média. Então, para mim, o cara tem que ter ambição. O segundo é que esse cara tem que ser humilde para ouvir as pessoas que têm mais resultado que ele, que já tem o processo definido e falar, por mais que ele tenha experiência em outras empresas, se ele está começando numa empresa, ele tem que respeitar o processo. E foi exatamente isso que eu fiz na tua empresa. É acoplar o conhecimento, né? Trazer energia, mas com conhecimento novo e conseguir assimilar isso e aí colocar o toque dele de qualidade. E aí o processo ele está muito ligado ao cara aprender um método. É por isso que eu falo que a venda não é um talento. Porque existe uma técnica, existe um método que qualquer pessoa pode aprender. Igual a pessoa aprende a andar, ela aprende a andar de bicicleta, ela aprende, é uma receita que qualquer um que tenha ambição, como eu tenho muita ambição, e que é tímido, que nunca foi vendedor, e que era um cara que tinha tudo para ir pro lado contrário de serviço braçal,
que se tornou um cara comercial, que se tornou um cara vendedor. Por quê? Porque ele tinha muita ambição de fazer, de ganhar, de mudar. E vencer na vida, né? De vencer na vida. E eu sempre tive muita humildade para entender que em algumas áreas eu não sou o melhor. E aí eu tenho que aprender com os melhores, entendeu? Então quando eu olhei para você, eu falei, pô, esse cara faz 20 anos que ele vende franquia. É um dos maiores franqueadores do Brasil. O cara é referência. Onde ele põe a mão deu certo. Transformou a IG numa maior indústria de piscinas do mundo. O cara formou uma empresa com uma única franquia, tem 3 mil operações em 30 países. Falei, pô, esse cara aqui é o fenômeno. Vou grudar nesse cara e o que ele fizer, ele falar é lei. Não vou discutir nenhuma vírgula. Por quê? Ele tem uma história, um conhecimento que eu não tenho. E aí é onde entra a questão do cara ser humilde para aprender o método. Então ele tem que ter ambição, tem que ter humildade. O que mais? E por último, ele tem que ter muita inteligência emocional. Porque a venda é aquele negócio, né? Pô, um dia tô rico, outro dia tô pobre. Né? Outro dia tô... Ou o mês começou do zero. O cara tem que ter essa inteligência emocional. O cara tem que ter inteligência emocional porque ele, na verdade, para quem faz a venda, normalmente ele tem 50 nãos para um sim, 100 nãos para um sim. Então ele tem que aprender a lidar com o não com o sim, né? O sim você vai falar com 100 para vender um, depende de cada modelo de negócio, cada nicho, obviamente. Mas quando ele fala de inteligência emocional porque você vai escutar muito não. Se você se abater, acabou teu dia, acabou tua venda, porque aí é uma crença minha, que eu acredito que o Jonatas tem também, que venda é muita energia também. Sim. Energia que você coloca, ou na ligação, ou na sentada, ou na vida. Tudo que você vai fazer com energia completa, muda tudo. Pode ver que parece quando tem um problema na sua vida, todos os problemas vêm um atrás do outro e fala, cara, o que eu tô fazendo para merecer? Porque tua energia tá baixa e coisa ruim gera coisa ruim. E ao mesmo tempo tem dia que você vende 1, 2, 3, 4, 5, porque a tua energia tá lá em cima e você começa a construir. E o último ponto que eu acho que é o que você... É a disciplina. A disciplina, é a transpiração. Porque eu falo assim, a disciplina é uma escolha. Né? A disciplina você escolhe. Sim. Né? A motivação é um estado de espírito. Então o que é motivação? Pô, eu acordei feliz, pô, eu vou ligar pra caramba, não. Só que isso aí passa, cara, entendeu? E às vezes você escuta um não, tua energia vai baixando. Então, a disciplina é o que faz você garantir que você vai ter resultado. Por quê? Porque existe um percentual de conversão. Claro. Eu sabia exatamente o número, percentual de conversão. É matemática. As pessoas acham que venda é muito mais energia. Não, energia faz sentido, tem que ter. Cara, mas também é um número. É estatística. Então eu entendi que se eu fizesse, por exemplo, meu percentual de conversão na época da franquia era 2,5. Então eu já sabia o seguinte, pô, se eu fizer 100 ligações, eu vou ter pelo menos 2 sims. Entendeu? Eu falei, então o que eu tenho que fazer? Então, beleza, eu tenho que... fazer 1000 ligações para vender 25. Entendeu? Então eu falei, cara, então eu tenho a disciplina, eu já sei que o método funciona, eu já sei meu percentual de conversão, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ter todos os dias a disciplina de fazer 100 ligações, porque de 100 ligações vai virar X números e X números vai me dar tal resultado. Isso é uma coisa que o Jonatas ensina muito, pessoal, é fazer essa construção, como que você quer chegar lá. Porque não adianta falar que eu quero comprar a casa, não adianta falar que eu quero faturar X, eu quero ganhar Y, só que se você não fizer a construção de como você chegar lá, que tem como fazer, tá? Você consegue fazer. Exatamente. Quantos clientes precisa atender, qual que é a conversão, tem que analisar tudo, porque aí você chega no número que você quer e atinge o resultado. E aí, em cima disso, eu sempre colocava blocos. Então, por exemplo, tinha uma meta de fazer 150 ligações. Então, qual que era a minha meta? Eu falei, cara, até meio-dia eu tenho que fazer 50. Entendeu? Aí no par da tarde eu tenho que fazer mais 50. E até a noite eu tenho que fazer. Não adianta fazer só 10 e querer fazer 90 à tarde, que você vai falhar. Não vai dar certo, entendeu? Então eu sempre divido em blocos, e a gente faz isso no comercial lá até hoje, que é o quê? Tem o bloco de ataque, tem o bloco de cadência, tem o bloco de ataque, bloco de cadência. Por quê? Porque quando você divide a tua meta em partes, fica mais fácil de você saber o que você tem que fazer naquele momento. É uma meta diária. Então, além da meta diária, eu divido em 3 partes essa meta, para eu saber o que eu tenho que fazer de X hora até Y. Porque isso aí eu consigo ter controle de execução. Porque se eu tenho controle de execução, eu consigo controlar o resultado. Porque as pessoas elas querem ter o resultado, mas o resultado ele está muito ligado ao comportamento e não ao resultado. Pô, eu quero vender mais, beleza. Mas qual é o comportamento que eu tenho que ter para eu poder ter esse resultado? Porque não, preciso vender. Tá bom. A venda vai acontecer desde que você entenda que você precisa ter disciplina de fazer X ligações. Em X ligações você vai ter o resultado que você espera. Então, é o que eu falo, é você ter a disciplina, você ter também a estratégia correta para você colocar. Depois que você tem a estratégia, você já colocou o resultado na conta? Tem só um pontinho antes ainda, né? Que eu acho que é fundamental, que é o conhecimento. Sim, tem que ter conhecimento do produto.
sei se você tem que ser perito, porque o cara fala qualquer coisa, você tem 100% do E aí você falou do conhecimento do produto, é maluco, porque eu não era da franquia, o que eu tive que fazer? estudar. Tive que estudar. Estudar Aí lá mercado, estudar tudo, fui estudar produto. mercado. Aí eu fui entender a minha marca. O que eu fiz? Cliente oculto em todas as empresas. É isso aí. Eu fui Tem que se lá. preparar, né? Eu fui lá na Feira BF, eu fui como se eu fosse comprar o meu concorrente. Fui do início ao fim, peguei o Você vê DRE todos os dos concorrentes. caras, peguei o contrato dos caras, todos os meus concorrentes, coloquei lá tudo Ou seja, bonitinho. você tem que se preparar para vender. Conhecimento, preparo e todas essas dicas aí que o Jonatas colocou para nós. Agora, para acabar, Jonatas, faz agora uma dica para o cara que quer formar equipe, que esse não é mais o vendedor, o cara que quer se transformar num gestor, o que ele tem que ter maior qualidade aí, que é coisa que vocês mais sabem fazer, formar equipe de faca na caveira. Você fala, pô, meus vendedores estão sempre desanimados, aí você vê os do jogo, tá tudo, parece que estão indo para balada, estão indo para festa. Como é que você consegue, como é que ele constrói, como é que ele se transforma num formador de equipe? Primeiro de tudo, na minha visão, Bruno, que é uma coisa que você faz muito, é você construir relacionamento com o teu time. As pessoas precisam confiar em você. E elas precisam olhar para você e falar assim, cara, esse cara tá comprometido com o meu resultado. Exato. Ele tá lutando pelo meu sonho também. E tem que ser de verdade, Tem né? que ser de verdade. E é real, É cara. real, tem que ser real. Quando a gente fez o pagamento aqui e a gente pegou as pessoas que bateram a meta e aí muitas pessoas ficaram emocionadas. Falaram assim, Jonas, obrigado, cara, eu vou comprar um celular. Porque esse dinheiro eu nunca ganhei na minha vida. Obrigado por ter acreditado em mim, obrigado por me ajudar. Que foi o que você fez, você construiu tudo, como ela chegar na meta dela. Exato, nós sentamos no começo do mês, falou, ó, tá aqui, já fiz a conta do lead, já tem o seu percentual é esse. Quantidade de ligação. Já cheguei com tudo pronto, ó, seu percentual é esse, nós vamos investir X em lead e você vai fazer isso, você vai ter tal resultado, você vai ganhar isso. Tamo alinhado? Tamo, apertamos a mão, pau, conta comigo e vamos. E aí, então assim, eu acho que o grande segredo, Bruno, na minha opinião, de você construir uma equipe que tá por você, né? E não tá ali pelo salário, ela não tá ali pelo dinheiro, mas ela tá por você, ela comprou você. Pelo negócio, né? É você construir relacionamento de intimidade com o teu time, e você sentar muitas vezes, conversar com as pessoas, pô, o cara tá performando, por que ele parou de performar? Às vezes é um problema interno, às vezes é um problema de família. Aí lá vai eu Tem que sentar, entender. irmão, Psicologia. senta comigo aqui, cara, o que tá acontecendo? É um problema Entender familiar? o que tá acontecendo na vida da pessoa. Fala comigo, me liga. Cara, e quantas vezes o vendedor me liga 10, 11 horas da noite? Irmão, tô fudido aqui, aconteceu não sei o quê. Preciso de um conselho. Irmão, faz isso, assim, assim. Então, assim, isso faz com que as pessoas comprem você e que você não tá lá só pra descer o cacete. Tem muitas vezes que eu chego nos caras e falo, irmão, ô, bora, filho, tá achando que a vida tá transparência radical, precisa ver, até para ajudar ele, porque para essa construção de um novo mindset, ele demora, não é da noite pro dia. Sim. Então esse é o papel fundamental do gestor, né? E aí, outra coisa também que eu trago como sugestão para todo mundo, e isso é uma coisa que a gente faz todos os dias, é treinamento diário, é matinal, cara. Todo dia, aí eu tenho a parte da disciplina, todo dia das 8h30 às 9h, treinamento com o time. Então se o cara quer ser gestor, ele tem que ser líder, né? A liderança através de conhecimento, através de resultado, que você não pode parar de vender nunca. A hora que te colocar numa venda também, você tem que dar show. Isso. Né? E aí era o terceiro ponto. Você tem que estar ligado junto na vida pessoal, você tem que ser um micropsicólogo do cara, né? Da pessoa ali, para poder trazer ele sempre para máximo, elevar ele ao máximo. E aí eu acho que é isso, alguns dos principais pontos para o cara se tornar um líder e um coordenador de uma equipe. E o principal ponto, Bruno, que eu vejo que as pessoas elas têm que olhar para você e falar, cara, meu líder é foda. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, eu vira e mexe, eu tô entrando em reunião para fazer os meus vendedores ver como que tem que fazer. Eu falo como que faz, mas... Não é líder por falar, não, né? Eu pratico. Eu falo, cara, me coloca nessa call aqui que nós vamos vender para esse cara, eu vou resgatar a venda e nós vamos entrar junto. Entendeu? Aí, várias vezes. E aí eu falo, cara, não, vamos entrar, nós vamos fazer isso. Eu falo a estratégia, nós vamos fazer isso, 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 isso. Cara, vamos embora, não sei o que. Não. Então, assim, a pessoa tem que olhar para você e falar, cara, o meu líder, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tem o conhecimento. E aí as pessoas, quando você fala alguma coisa, elas confiam em você porque elas veem você executando. Então, não é um... Liderança é por exemplo, né? Por exemplo, total, cara. Por exemplo, então, para resumir, né, o que eu falo para quem quer construir time, primeiro, é você construir relacionamento íntimo com as pessoas, elas têm que comprar você. Segundo, é você tem que ter o conhecimento e tem que treinar a time todo dia. Cara, é cansativo. Todo dia você vai ter que treinar. Você falou ontem pro cara o que ele tem que fazer. Você vai ter que falar de novo. Falar de novo, falar de novo, falar de novo. O óbvio tem que ser repetido. Cara, então assim, eu semanalmente eu volto pelo menos uma vez por semana, Bruno, falo sobre o nosso processo de venda. Sim. Gente, vamos lá, de novo, de novo. Vocês têm que colocar na cabeça, porque esse é o nosso processo.
pá, e fala, e aí, porra, cara, acho que aqui tava meu erro e tal. Então, falar sobre o processo e ser um exemplo, onde as pessoas olhem para você e falam, cara, esse meu líder aqui, ele é um cara foda, ele tá por mim, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá na prática, né? E o último, Bruno, eu acho que o comercial, cara, o cara que é líder comercial, ele tem que inflar a equipe. Ele tem que chegar lá, Energia, né? Não sei o quê, ele tem que mover o time, cara. Então, eu perdi o direito de estar desanimado, entendeu? Eu visto um personagem que às vezes eu chego na empresa... Deixar da porta pra fora. Eu chego na empresa e falo, ai, puta que pariu, vambora. É visto e pisei na empresa, fala galera, bom dia, não sei o quê, por quê? Eu perdi esse direito de estar desanimado. E às vezes quando acontece alguma Isso coisa... até eu estendo, isso é pro empresário como um todo. Porque não é só líder de vendas, porque, cara, se você é um empresário, chega lá com a energia, como é que teu time vai motivar você, que é a cara do negócio, a referência do negócio? Então a melhor coisa é você ir trabalhar de casa. O cara que é empresário, quer chegar, ficar com um cara de bunda dentro do escritório, vai trabalhar de casa, cara, você vai contaminar a tua equipe toda. É isso, e obviamente, gente, tudo que eu tô falando pra vocês eu aprendi com o Bruno. Nossa. O Bruno foi e eu falo isso pra ele, já falei, mandei até um áudio pra você, independente, você sabe do quanto eu te admiro, é que você pra mim é uma referência como empresário, cara. Porque você é um cara que você domina todas as áreas da sua empresa. Se, por exemplo, saiu o financeiro, você sabe fazer o financeiro, você entende do financeiro, sabe? Do marketing, você sabe do marketing. Então, assim, lógico que tem a sua área de potência, claro, mas você é um cara completo. E eu olho pro Bruno e falo, cara, eu quero ser esse cara completo. Não é o meu lugar de potência, mas eu tenho que entender um pouco disso, entender um pouco daquilo. Eu tenho que ter a empresa nas minhas mãos para eu não precisar, eu não depender de ninguém. E isso você faz com maestria. Então, para mim, você é um espelho. De verdade, eu olho para você e falo, cara, um dia eu quero chegar no mesmo nível de inteligência, de visão de negócio, de experiência e de como que esse cara consegue fazer as coisas acontecerem, mesmo quando parece que não existe nada, você vai lá e dá um jeito e faz. Então, para mim é uma honra, de verdade, cara, eu fiquei emocionado por estar aqui. Um dia foi meu sonho estar aqui, né, como seu sócio e cara, obrigado por tudo, sabe que eu te amo de coração. E todos os dias você me ensina, não falando, mas você faz. Você não me fala nada, você vai lá e faz e eu já entendi a lição. Às vezes você só vai lá e faz, beleza, já entendi, Bruno, não precisa falar nada, eu já entendi com o seu próprio exemplo. Então, você é um líder que dá o exemplo para mim e eu espero que eu esteja à sua altura de ser seu sócio. Para mim é um privilégio estar com você, sabe disso. E eu espero que a gente possa romper o mundo afora aí, que só de estar do seu lado, se eu estiver do seu lado, irmão, eu sei que o negócio vai dar certo. Essa é a minha segurança. Bora, essa energia que o Jonatas tem, é outra coisa, gratidão, assim como eu exerço muita gratidão por todos que passaram na minha vida, é uma coisa que o Jonatas tem, acho que isso é importante, em vez de você trazer coisas ruins e sentimentos ruins, porque vai ter problema na vida toda, você tem que sempre jogar os problemas pro lado e exercer a gratidão. Pra cá, quase finalizando, gente, a Mesa é um programa que é para ajudar de verdade o empresário. Olha esse cara aqui, o John, de onde veio, escuta a história dele, vai detalhe por detalhe, e nós não falamos quase nada de comercial. E aqui dentro da mesa vão ter muitas outras coisas comerciais, vão ter programas, vão ter uma comunidade para ajudar os empresários mesmo, então a gente está à disposição para ajudar você. E, Jonathan, para finalizar, eu quero o seguinte: a mesa, quanto que é importante, porque a gente fala, né, que esse mundo tecnológico online, que é legal e faz parte para você fazer, mas quanto que é importante uma mesa sentada, olho no olho, o que é essa importância que você entende para os negócios, para o empreendedorismo? Cara, eu acho que, na minha opinião, a mesa, ela é onde você consegue olhar para a pessoa e enxergar a verdade. Eu acho que os grandes negócios, eles são construídos na mesa. Se você parar para avaliar e pensar em todos os grandes negócios que existem no mundo hoje, eles foram sentados numa mesa. Às vezes comendo alguma coisa, às vezes tomando um chopp, tomando um vinho. Eu acho que a mesa é onde construiu esse Brasil e construiu todos os negócios do mundo na mesa. Só que você tem que estar na mesa certa. Exato. Você tem que estar na mesa certa, com as pessoas certas, para que você possa usufruir dessa mesa e aí, com certeza, construir negócio e tal. Então, eu já presenciei muito, né? Eu já vi muitos negócios onde o Bruno ali com aquela leitura e tal, não sei o que, na mesa, eu vi um negócio sendo fechado na mesa, sem contrato, sem nada. Não, fechou o negócio na mesa. O contrato aconteceu depois. Sim. Mas eu vi muitos negócios sendo fechados na mesa. Então, a mesa é onde tudo acontece. Mesa é onde tudo acontece. Obrigado, Josão. Irmão. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui, por doar um pouco da sua... Cara, tem muito mais conhecimento desse cara aqui, mas não vai faltar oportunidade. Então,
Então eu quero agradecer imensamente a sua audiência. Se você ficou aqui até agora, você não perdeu nada. Você só ganhou e vai ter muito mais coisa boa. Vem com a gente. A Mesa é o programa do empreendedorismo do Brasil de verdade. É da terrinha embaixo da unha. Vamos junto. Obrigado mais uma vez.